fangames de FNAF. Normalmente elas vêm da gringa. Os americanos têm o Five Nights at Freddy's. Eu não sei de onde é Five Nights at Freddy's, mas eu acho que é dos Estados Unidos. Os espanhóis têm The Return to Freddy's. Os filipinos têm Jolly. E mais um monte de exemplos que eu posso dar. Mas e aqui no Brasil? Meu amigo, a gente tem um nome de peso. Oi, minha gente. Sim, eu tô de cara nova, novo PNGtuber aí. FNAF Evolution, uma fangame brasileira de FNAF. Finalmente, eu carrego boas memórias do FNAF que botou os BR no mapa das fangames definitivamente. Vendo vídeos do Yuli, eu lembrei da época que eu amava esses modelos de jumpscares, que passava o dia inteiro vendo isso, tá ligado? E então eu achei que seria uma boa experiência revisitar ela e também visitar sua sequência, na qual é a fangame que eu mais tô hypado esperando lançar. Você não esperava por essa, né? Então, bora ver o que FNAF Evolução tem a oferecer e ver se ele envelheceu tão mal quanto a galera diz que envelheceu mal. Já que esse jogo tem má fama na comunidade, não só na gringa, mas na comunidade brazuca também. Porque começaram a relembrar dessa fangame e com isso vieram críticas super pesadas em torno do jogo. E eu já vou adiantar que não é à toa, é uma fangame antiga e com seus problemas. Mas as críticas são válidas ou é só a galera tacando bosta em cima de um jogo velho? É o que vamos ver nessa review. E outra, não só o primeiro FNAF Evolution vai ser avaliado, mas também a demo atual do segundo jogo. E não, gente, o segundo FNAF Evolution não foi cancelado, tá? Relaxa. Dito isso, acho que podemos ir pra review de uma vez. Pera aí. Meu mano Derek, como que eu esqueci de você? Cara, esse Ravi é um cara de pau, mano. Ele vai lá no meu privado chorando, mano. Falando, mano, Derek, por favor, participa do meu vídeo de Final Fantasy Evolution. Só pra eu chegar aqui e ser desrespeitado por esse cara, falando que esqueceu de mim, né, mano? Impressionante, mas... E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Derek do canal Derek Johnson. Pra quem não tá ligado, eu sou um youtuber que fala de fangames e fangames brasileiros, principalmente fangames brasileiros. E hoje o Ravi me convidou para falar de FNAF Evolution, um fangame que eu tenho bastante familiaridade, pois eu conheço o criador. E eu acho que vai ser uma experiência bastante interessante, pois, cara, falar de fangames brasileiro é mais ou menos a minha carreira inteira, né? Eu sou fã número 1 de Fire Emblem, pra quem não tá ligado. Então eu acho que vai ser uma experiência bem interessante poder falar dessa fangame aqui no canal do Ravinha. Então, com isso dito, Ravinha, nos leve para review, cara. Vamos lá, né? Vamos pra review. Eu não sei como é que esse cara faz transição. Vai, Ravinha, nos leve pra review. Dadas as introduções, agora podemos ir pra review. E não, gente, eu não sei fazer a introdução, tá? Ok, bora começar essa bagaça. Vamos iniciar pelo trailer, já que a tradição aqui do canal é a gente começar pelo trailer. E o trailer é bem básico, porém ele se destaca por um detalhe. Alguns detalhes, na verdade. Primeiramente, o trailer é em português. Ótimo, porque tem fangame BR que não faz isso. Não faz o texto em português. Deixa o texto em inglês, entendeu? E é só vira só um trailer no meio de um monte de outros. E sem contar que a amostra dos animatronics que o trailer nos dá, ela é muito bem feita. A música é boa também e tal. Então é aquele trailer basicão, mas se destaca um pouco por ser bem feito, pra época principalmente. Mas indo pro game agora, já que o trailer é bem básico, como a gente diz, não tem nada que a gente possa falar muito. Ok, uma cutscene que mostra o Fred e uma mensagem de áudio tocando no fundo. Hi, Deck. That's what I expect. I'm sure that. Uau! Isso foi da hora! Afinal, a gente tava numa época que eram muito poucas as fangames na qual tinha uma cutscene no início realmente. Mas agora estamos no menu. E essa luz rosa, roxa, me passou aquela vibe. Também tem esse modelo lindão do Fred no canto direito. Já no esquerdo tem as opções New Game, Continue e esses bagulho. Porém tem um erro. Quando você passa o mouse por cima do botão de continuar, em vez de aparecer Night 1, aparece NAIG Potência 1. Não é nem um skin normal, é em formato de potência. Erros bobos logo na tela de título não dá uma boa primeira impressão. E detalhe, o game tá na versão 1.9. E o Natanzica ainda não corrigiu isso. Qual é, Nathan? Lança uma versão 2.0 aí pra nós. Mas tá bom, vamos dar um new game e... Olha só, um minigame. Deixa eu ver se eu entendi. O Fred só correu
e matou uma criança sem motivo aparente. Tá. E uma curiosidade. Nas versões mais velhas do jogo, em vez de ter esse minigame, tinha só um jornal dizendo que o Fred matou uma criança. Já nas versões mais novas, o jogo tem um minigame de introdução. Eu nem preciso dizer que um minigame de introdução é melhor do que só um jornal clichê e sem nada diferente. E aquele jornal, gente, era uma pérola. Criança morta por um Nimatronic. Eu não entendi se era animatrônico ou um Nimatronic. Mas continuando. A polícia tá investigando. Eu tô procurando guarda noturno. Ai, meu Deus do céu. Repito. Ainda bem que mudou. Agora entrando na noite de verdade. Tá bom, que sala bonita. Não em questão de design, entendeu? Mas sim em questão de modelagem mesmo. A iluminação tá legal e tal. E nossa sala. Mas entrando nas câmeras, elas também estão bem modeladas. Não tão bem iluminadas, mas tão bonitinha até. E, bem, o jogo não tem Funny Guy. E nem dicas sobre o que a gente precisa fazer. Então a gente vai ter que descobrir o que os animatronics faz na raça. Já adianto que a maioria é simples. Mas, tipo, não ter Funny Guy nem dica por escrito na tela é meio que uma sacanagem, entendeu? Os caras entram no jogo e ficam boiando. Nessa primeira noite, os animatronics que nos atacam são o Bonnie, ou Fantalized Bonnie, e a Fantalized Puppet. Caralho, o nomezinho não é fácil. Agora fala Fantalized 10 vezes rápido. A Puppet é a mesma coisa do FNAF 2, só que em vez de ser uma Music Box, você na verdade segura uma porta, pois a Puppet fica lutando Muay Thai com ela. E não é nem Muay Thai, é só briga de rua mesmo. Ajeita a base, sua puta. E essa animação, a galera acha só tosca e engraçada, mas lembre-se, essa fangame é velha. Ter animação nas câmeras era como ter uma Ferrari, poucos tinham. Agora falando do Bonnie, ele vem pelo corredor, e se ele entrar na sala, você põe a máscara. Simples, estou certo? Eu vou falar de um problema que o jogo tem. Ele parece ser igual o The Return to Freddy's 1. Os bichos são scriptados para fazer certas coisas em um certo período de tempo. Tipo, exatamente nas 5 da manhã da primeira noite, o Bonnie entra na tua sala e te mata, você colocando a máscara ou não. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com todo mundo que jogou essa porra. Olha lá, ó. Que aconteceu? Gente, problemas. Esse jogo tem vários. Esse é só o primeiro, ou um dos primeiros, de uma lista bem extensa que vamos ver. Mas ao mesmo tempo que esse jogo tem problemas, ele tem algumas coisas interessantes. Após tentar a noite 1 novamente, é muito provável que você passe ela sem nenhum problema. E depois de passar a primeira noite, uma sessão nova no jogo. Essas sessões pós-noites são tipo as do Sister Location. As noites normais do Sister Location, no caso. Essa sessão aqui, você vai abrir a barriga do Fredbear, tirar um dispositivo que eu não consegui identificar, eu não sei se é um disco de ilusão ou uma peça que está dando defeito. E depois de você fazer isso, você clica no botão verde do lado aí da esteira, entendeu? Aí a esteira vai andar e deu, você passou o primeiro desafio e pulou 2 horas da segunda noite. Horas essas que foram inúteis e eu já explico o motivo. Na noite 2, quem me atacou foi a Chica. Ela tem a mesma mecânica do Bonnie. Se ela entrar na tua sala, você põe a máscara. Mas ela é muito bugada. Muito bugada mesmo. Tem vezes que o sprite dela tá lá no corredor, mas ela não tá no corredor. Tem chance dela estar na primeira sala, lá no palco. Ou dentro dessa sala, enfim. Ela aparece no corredor, mas ela tá em todo lugar, menos no próprio corredor. E antes que me pergunte, não é um problema exclusivo da Chica. Tem outros animatronics no qual acontece a mesma coisa. Mas em principal, o que mais aconteceu na jogatina foi o Pinto ficar ali no corredor, sendo que ele não tá. E, bem, eu descobri um macete pra saber se ela tá ou não no corredor, né? Aí eu tive que me adaptar no jogo, né? Já que você tem uma lanterna de bateria infinita. Eu diria pra você deixar ligada a noite toda. E caso você veja o sprite de alguém lá, escuta pra ver se toca aquele som do FNAF 2 quando os bichos estão perto de você. Se tiver tocando aquele barulho, aí quer dizer que tem animatronic no corredor mesmo. Não é o sprite bugado lá. Então já te prepara pra colocar máscara. Pode parecer meio complicado assim, eu te explicando, mas é o que é possível de fazer nesse jogo, tá ligado? Ou tu faz isso, ou tuas chances de perder aumentam pra caralho. E eu digo pra caralho,
Porque até com esses exploit, entre aspas, exploit, trapaça, eu ainda morri na noite 2. Bem, uma salva de palmas pra esse jogo. Buggy Mess. Passando a infame noite 2, que nem é tão infame assim, acho que eu dei só azar do jogo bugar. A gente tem mais uma sessão pós-noite. Dessa vez é melhor que a outra. Aqui, em vez de tirar só um bagulho não identificável da barriga do Fredbear, tu precisa correr até uma porta enquanto o Spring Bunny te ataca. Mas pra não morrer pra ele, você precisa parar de andar quando ele chegar perto. É isso mesmo, é igual a noite da Balora lá no Sister Location. Só que a diferença é que aqui é muito mais difícil. O tempo de reação que tu precisa ter é algo a se levar em consideração. Tu tem tipo menos de 1 segundo pra parar de andar. Senão esse coelho com cor de milho te mata e tu não consegue pular das horas da noite 3. Isso é muito injusto, então eu tive que criar uma estratégia pra passar disso sem morrer. A minha estratégia é andar um pouco e parar. E é tipo, andar pouquinho mesmo. Se tu resolver dar um pinote mais longo, a chance de tu morrer fica muito alta, entendeu? Então vai com calma, avança bem aos poucos mesmo, bem na manha, como dizem. Daí quando tu estiver bem perto da porta, tu espera ele passar uma última vez e só dá um corridão pra sair de uma vez. Me agradeça depois, ou não agradeça, sei lá, vai que o jogo bugue e tu não consiga passar mesmo com essa estratégia. Noite 3. Oxe, que porra foi essa? Foi o Fantalized Fred. Essa noite ele sai pra atacar. E ele tem dublagem, olha que da hora. Isso é algo a se levar em consideração. Não era nem um pouco comum na época um personagem além do Funny Guy ter uma atuação de voz. E vamos cair na real, pra um jogo dessa época, ter uma atuação de voz no animatronic era muito mais legal do que ter apenas uma atuação de voz no Funny Guy do jogo, entendeu? E eu achei engraçado que toda vez que ele entra na tua sala ele fala I arrived. É engraçado, pelo menos por agora. Mas tá. A mecânica dele é a mesma do Bonnie e da Chica. Se ele entrar na sala com I arrived dele, tu põe a máscara que tá tudo certo. Pelo jeito as mecânicas estão ficando meio que super repetitivas. Tipo, o que custava fazer o Fred ser um bicho lento que você precisa ficar olhando ele nas câmeras? Daria uma utilidade maior para as câmeras. E seria muito melhor mesmo, já que tu só vai deixar a câmera na Puppet a noite inteira e acabou. Gameplay peak. Tá ligado? Deixa a câmera na Puppet e que se dane o resto. Tu não vai nem usar a câmera de novo. E a última coisa que eu quero falar é que, pelo jeito, o Fred ele é passivo. Porque teve vezes que ele entrou na sala e a Chica entrou logo atrás dele. Sério, foi questão de milésimos. O balanceamento também é outra coisa que a gente deve falar sobre. Já que, em diversos momentos, deu pra ver que os movimentos são mais ou menos scriptados. Então, tipo, daria pra balancear o jogo melhor. Era só ir lá e mudar o script. Mas mesmo com os movimentos scriptados, o jogo continua com o balanceamento todo fodido. Mas tá, gente, mas tá. O jogo ainda não acabou. Não estamos nem na metade dele. E após passar a noite 3, temos mais uma sessão pós-noites. Nessa sessão pós-noite, a gente tem a Baby numa autópsia? Que? Em resumo, ela tá sem carcaça e nós temos que consertar ela. Entre aspas. Sei lá. Mas essa pós-noite ela é ridícula se a gente comparar as outras. Já que aqui, só tem que ficar apertando esses botões verdes com o mouse até todos ficarem 100%. E é isso. Ou melhor, só isso. Porque eu não sei nem se tem como você morrer aqui. Eu acho que não, sinceramente. O que deixa tudo muito mais fácil. Esse negócio só tá aí pra você perder tempo. Tipo, poxa, até naquela pós-noite lá do Fredbear, tinha como você morrer. O tempo esgotava e vinha um lindo esqueleto te matar. Mas aqui só não tem nada mesmo. Mas tá, vamos olhar pelo lado bom. Pulamos 2 horas da próxima noite sem fazer porra nenhuma. E como se salvasse alguma coisa. Noite 4. Aqui nessa noite quem ataca é o Foxy. A mecânica dele é idêntica ao Foxy do FNAF 2. Com a diferença que ele entra na sala e ele tem 2 estágios. Um que ele aparece na sua esquerda e outro que ele fica em pé na tua frente. Ambos tu só taca a luz e relaxa. Pera aí, relaxar? Eu disse isso mesmo? Eu disse. Mas cuidado pra não acontecer isso aqui. Que porra foi essa? Só não deu pra entender. Enfim, eu perdi nas 5 da manhã. Super justo o jogo, super justo. E a última coisa que eu tenho pra falar dessa noite é que a partir dela, o I Arrived fica insuportável, já que o Fred fica entrando na sala toda hora, sem exceção. E já que a partir daqui a gameplay fica muito mais rápida. Então o I Arrived, que era algo legal, pelo menos na terceira noite, só ficou chato porque ficou super repetitivo e insuportável. Pelo menos a gente tem algo de interessante depois da noite. Passando ela,
mais uma daquelas sessões pós-noites. E essa aqui é a melhor sem dúvida nenhuma. É sério, essa noite deu uma salvadinha na nota do jogo, tô falando sério. Nessa sessão pós-noites, a gente tem um tablet onde a gente controla esse quadrado verde e temos que alcançar todos os quadrados amarelos em um certo período de tempo, enquanto a gente toma cuidado com esse quadrado vermelho aí. Só assim já seria divertidinho, mas aí a gente tem que tomar cuidado com outra coisa. Uma Meagle com cabelo caindo no olho, que coisa linda! Se ela aparecer, você fecha o tablet e vai até a sua direita, onde lá você conseguirá abrir um botão de choque pra dar um choque na Meagle com crise de adolescente rebelde. Sério, eu até agora não tanquei esse design, embora ele seja lindo. E essa sem dúvida é uma das partes, pra não dizer a parte mais divertida do jogo. Inteiro, sim. Pelo simples fato de que ela funciona, ela é criativa e é mais ou menos divertida de jogar. Bicho, essa parte do jogo me lembrou até aquele minigame de entregar a caixa lá do Jollibee fase 2. Será que teve inspiração em Vanger? Não. Noite 5. Aqui na Noite 5 temos um novo animatronic atacando, a Lolbit. E eu não tinha entendido a mecânica dela logo de início, mas não é tão difícil de descobrir. Você só espera ela sair da tela. Eu tô falando sério. Eu não sei se tem como se livrar dela ao certo. Ela só saiu depois de ficar um tempo bugada na minha tela. Sério, parece que o bicho tá mais ou menos bugado na tela. Por causa que... Meu Deus, olha essa pose aí. E a mecânica é super interessante, né? Só esperar o bicho sair da sala. Olha que legal. E além da Lolbit, ainda tem outro bicho que vai te atacar nessa noite. O Fredbear todo quebrado. E pra se livrar dele, você põe a máscara. Nossa, que inovador e original. E é basicamente isso a Noite 5. Mas então, eu vou ter que falar uma coisa aqui pro roteiro não ficar muito vazio. Essa noite ela era uma loucura nas versões passadas. A gente tem uma versão desse jogo em que o jumpscare do Fredbear, ele era todo bugado. Ele te dava o jumpscare, congelava e tu só morria depois de outro bicho te dar outro jumpscare. Jumpscares esses que se atravessavam na frente do Fredbear. E tinha também uma versão do game em que a Noite 5 era supostamente impossível, pois o Fred entrava na sala, tu se livrava dele, mas passava alguns segundos e o jogo rodava o jumpscare independente do que tinha acontecido. Isso pode ser definido em injustiça, tá ligado? Só é injusto mesmo, como se o resto do jogo também não fosse definido desse jeito, né? Mas tá, na versão mais recente a noite é possível, pelo menos eu passei. Claro, teve bug e tal, mas aí coisa do jogo. O game inteiro tem isso, não vou nem tentar negar. E após a gente passar a Noite 5, uma estrela no menu e a Noite 6 liberada. E como eu não sou de ficar dropando o jogo, partiu Noite 6! Aqui nessa noite temos um animatronic novo, pra desgraçar a nossa vida. Agora tem o Spring Bonnie. Sim, mas tipo assim, ele não é um animatronic novo, entendeu? Ele não vai te atacar junto dos outros, por causa que essa noite é praticamente uma boss fight com ele. Pode crer. E bem, pra se livrar do Spring Bonnie, tu põe a máscara. Sim, gente, sim. Mais um bicho em que a máscara é a mecânica. Mas eu vou falar algumas coisas sobre esse Spring Bonnie agora. Pra começar, ele nas câmeras tem esses olhos azuis que eu achei bem massa, embora seja meio esquisito. E ele no corredor é meio zoado, vamos dizer assim. Olha ele no corredor, parece um anão. Daí ele entra na tua sala e toma. Um bicho de quase 2,5 metros de altura te olhando com essa cara minimamente sedutora. Tanto é que até virou emoji no meu server do Discord. Entra lá, link na descrição do vídeo. Bem, voltando à noite, ela é basicamente só isso, uma boss fight. Mas pra evitar de você ficar com a máscara a noite inteira, a Puppet também tá ativa nessa noite. Só pra ter um pouquinho de balanceamento mesmo, embora seja um mínimo balanceamento. E não querendo falar nada, mas de que adianta balancear o jogo se não faz diferença nenhuma numa hora dessas? Tanto faz ter a Puppet ou não, por causa que mesmo com ela, a boss fight é ridícula de fácil. Só 2 animatronics lentos pra cacete não faz uma noite difícil, não faz uma boss fight boa. Mas olha pelo lado bom, diferente das outras noites, essa aqui não bugou nenhuma vez. Coisa boa, passei. Uma estrela nova no menu e... por falar em menu, bora ver os extras dessa bagaça. Ok, aqui temos as imagens dos modelos dos animatronics e eu já tinha elogiado os gráficos do jogo antes. Com os modelos de designers eu não vou fazer diferente. Aqui os designs estão muito bons. Bichos com bastante corpo, bonitos e bem modelados pra época. Com exceção da Chica, ela tá muito básica e nada original. Essa é a Chica do FNAF 1, só que
Em vez dela ser uncanny, ela é fofinha aqui. Agora sobre os jumpscares, eles estão bem básicos, nada de muito novo, nada de muito impactante na animação, porém eles estão legaisinhos até, ainda mais se a gente conta a época. Mas puta que pariu, gente, puta que pariu, esse som de jumpscare é muito bosta. Eu odeio quando o som de jumpscare é só um estupro de ouvido. Bagulho feião, mó ruim. As últimas coisas que eu vou falar é: dá pra mudar o volume do jumpscare, o que é bom por causa que o som de jumpscare é uma merda. E por algum motivo, o jumpscare da Chica é o único no jogo que não tá em green screen. Por algum motivo, ele acontece junto com o cenário, não sei porquê. E nesse menu extras, tá faltando um jumpscare. Sim. Naquela primeira sessão pós-noite, se o tempo acabar, você toma um jumpscare, como eu disse. Mas então por que caralho esse jumpscare não tá no menu extras? Será que o Natanzica pensou que ninguém ia perceber? Será que ele mesmo esqueceu do próprio jumpscare? Acredito que tenha sido esse o caso, por causa que... sei lá, cara. Quem ia morrer naquela sessão pós-noite? Que é uma das coisas mais fáceis do jogo. Mas tá, voltando aqui aos menu extras. A gente tem um minigame. Que tu é o Fred, que cospe microfone pra matar os inimigos. É um minigame bem facinho e sem muito de interessante, sem ser os inimigos. E os inimigos são nada a ver com o resto do jogo. Até que quando tu chega no final, o Fred para de andar e um martelo esmaga ele. Sim, esse é o fim do minigame, broxante. Eu tentei mais vezes pra ver se realmente é esse o final do minigame, e realmente é. Que bosta. Tem as challenges, que são as sessões pós-noite do jogo, caso você queira rejogar a parte mais interessante do jogo. E tem um bagulho. Uma noite nova dentro do menu extras. A Beware of the Creator. Vocês sabem que eu vou te platinar essa merda, então partiu jogar essa noite aí. Olá. Vejo que consegues vir aqui. Foi fácil pra você? Por causa que agora você vai enfrentar um pesadelo. Mas esse pesadelo é diferente dos outros que você teve em sua vida. Esse você não vai esquecer. Daí a câmera dá um zoom no bonequinho quadrado e a noite começa. A gente tá na noite 7, baby. Nessa noite tem apenas um animatronic. Um Fred verde, no qual eu julgo seu próprio Natanzica. Um self-insert, tipo o Lockjaw lá de Return to Freddy's. E essa noite é basicamente uma reskin da noite 6. Só tem um bicho te atacando de verdade, no qual você se livra com a máscara. Grande novidade. Só tem uma diferença. Não tem uma puppet doente mental martelando uma porta com a mão. Aqui é uma cartola roxa. Sim, tem uma cartola roxa te atacando. Mas a mecânica é a mesma da puppet. Eu ainda disse que era uma noite reskin, isso daí é total previsível. É claro que ia ter uma puppet na noite. E a última coisa que eu quero falar é dos jumpscares dessa noite. O jumpscare do Natanzica, entre aspas, é a mesma coisa dos outros jumpscares do game. Mas na tela de Game Over tem umas cabeças dele girando. Coisa linda. E se você deixar a caixa de música acabar, o chapéu te dá um jumpscare. O chapéu! E vocês achando que as alavancas te dando susto na baixa de Fred fosse grande coisa. E... foi isso que eu queria dizer. Essa noite 7 é só uma noite não canônica para a história do jogo. Jogo esse que mal tem história. E assim que acaba FNAF Evolution 1. Minha nota para ele é um 3.5. Alguns achariam essa nota muito alta e eles não podiam estar mais errado. Se o jogo não tivesse tanto bug e essas merdas, o jogo seria um 6 por causa da época. E também, vamos cair na real, esse jogo tem gráfico, tem música e algumas coisas que dão uma salvadinha no game. Tipo as sessões pós-noites. Mas... os bugs mataram o jogo, sinceramente. Ele podia ser bem melhor. E antes de irmos pro FNAF Evolution 2... Derek, eu não te chamei à toa. Vem falar sobre o jogo rapidão. Ok, calma, Ravinha, calma, mano. Eu vou dar minha review, cara. Meu Deus do céu, calma por um segundo, mano. Cara apressado, velho. Mas bem, FNAF Evolution é um caso bem interessante, porque, primeiro, como a Ravinha falou, o jogo tem bug, o jogo é meio confuso, sabe? Tu entra e tem um fucking pôster da Hatsune Miku ali no começo do jogo, no Minecraft ali, tipo, não faz sentido. Mas o que eu acho, assim, do Final Fantasy Evolution? Eu consigo ver que essa fangame, o criador do Natanzica, ele soube replicar de uma forma maravilhosa as coisas do FNAF, sabe? Tu vê ali, tu consegue ver no FNAF Evolution o FNAF 2, as mecânicas do FNAF 2. Tu consegue ver ali os minigames de Sister Location. A própria intro do jogo é que nem a intro do Sister Location, sabe? Do Ian Afton. Só que FNAF Evolution sempre tem uma coisa que, tipo assim, deixa um patamar pior que FNAF original, sabe? E não é porque é uma fangame, mas é porque, assim, ó, pra vocês entenderem o que eu estou dizendo. Tu pega a gameplay que é claramente baseada em FNAF 2. Qual é que é o pior do FNAF Evolution?
Tem bug. System Location, tem os minigames baseados no System Location, tem a intro. Só que não tem a história. FNAF Evolution, ele faz toda essa questão de fazer esses aspectos de história, que nem System Location, fazer uns minigames, só que não tem bem uma história de fato, sabe? É só tirado ali. Parece que foi muito fangame que o criador pensou, putz, eu quero fazer um fangame de FNAF. Daí ele foi pegando ideias legais do FNAF e foi jogando ali. Tipo assim, o criador é muito habilidoso, mas nesse primeiro jogo pareceu muito mais um playground, ele tava testando as habilidades dele, o que é uma pena, porque o fangame foi divulgado e foi lançado como um fangame full sério, sabe? Com uma história e tudo, mas tu chega no jogo, ele meio que quebra ao meio, sabe? Mas mesmo assim, eu gosto de FNAF Evolution, com certeza, tirando a parte de gameplay e bugs, é um dos fangames que envelheceu muito bem nos aspectos de popularidade e gráficos, sabe? Que é maravilhoso, eu gosto de ver ali, tirando as coisas aleatórias como os posters, o jogo é bonito de se ver, sabe? Eu gosto muito do puppet desse jogo, né? Que fica batendo numa porta, isso foi um conceito muito interessante, sabe? Então, vamos pro FNAF Evolution 2, né? Vai, Ravinha, assume aí. Ok, agora aqui no FNAF Evolution 2 vai ser meio complicado avaliar esse jogo, por causa que ele é só uma demo. Mas dane-se, vamos ver o que dá pra analisar. O jogo tem 2 trailers, um trailer antigo que mostra um projeto totalmente diferente do atual. Olha esses animatronics, os do Evolution 1 estavam lindões e... não que essas coisas estejam feias, só é esquisito mesmo, bem esquisito. E no final do trailer antigo tem um jumpscare bem básico. Agora falando do trailer novo. O trailer de verdade. Esse é bom sim. Ele já começa mostrando os animatronics do Evolution 1, só que desgastados, acompanhados com uma música bem atmosférica. Daí depois disso, o trailer já começa a ser um pouquinho mais ousado. Ele mostra esse Golden Fox. Sei lá, ninguém nunca viu esse bicho e eu espero ser original do jogo. Por causa que os únicos animatronics realmente original que a gente tinha no Evolution 1 era o Natazika. E depois o trailer continua, agora mostrando os animatronics do jogo em si. E essa showcase tá uma lindeza, sério. As animações estão boas, a música vai progressivamente ficando mais alta. Enfim, um trailer muito bom logo de cara. Daí depois começa a mostrar o gameplay do jogo e tal, até que no final o trailer mostra o jumpscare do Bonnie. Coisa boa. E tá, agora saindo do trailer, vamos pro que interessa, o jogo. Entrando no game... Então, lembram daquele minigame do primeiro FNAF Evolution? Pois é, aqui tá mostrando a cena com mais detalhes. A pixel art tá bem bonita e tal. Ah, mas o Fred desse jogo não parece em nada com aquele sprite do primeiro Evolution. Mas é o mesmo bicho ainda, fica quietinho aí. E agora, que menu da hora. É aquele menu meio genérico de fangame, mas com algumas alterações daorinhas. Tipo, a fonte. A fonte tá bem bonita. E a música não decepciona. Agora falando das opções, que quando você passa o mouse por cima, elas ficam maiores. E além disso, tem esse filtro meio mijado aí que tem por cima do menu. É, genérico, mas tem celular seu charme, né? E clicando em continue, já que o botão de New Game não funciona ainda. Noite 1. Mas olha que escritório mais básico. É igual FNAF 4, só que ao invés de ter um armário, tem um corredor. Tem também como tu olhar pra trás, pra acessar as câmeras. E essa parte de trás do escritório tá bem massa, até. Tá cheio de coisa em cima da mesa e um Withered Bonnie FNAF Evolution Style. Depois a gente volta pra cá. Vamos ver as outras coisas antes. Por cada corredor da sala vai vir um animatronic. E eu vou explicar a mecânica de todos, embora seja meio inútil eu fazer isso. O Bonnie vem pelo corredor da esquerda, como de costume, e para se livrar do Bonnie você precisa impedir a ventilação de fazer barulho. E para a ventilação não fazer barulho, você aperta a barra de espaço no teclado. Fangame que usa o teclado, olha que legal. O Fred vai vir pelo meio, e você precisa ficar botando uma musiquinha pro urso ficar relaxado e não te atacar. E também tem um adicional, se a temperatura estiver acima de 20% ele vem mais rápido. Sim, temperatura também é uma mecânica desse jogo. Mas ela não é tão importante, ela vai tipo, só deixar a tua tela mais amarela. Tacaram um filtro de mijo de novo. No corredor da direita temos o Fox. Ou melhor, não temos, ele não tá na demo. Ele não tá na demo. Mas a mecânica dele é bem simples, ele não gosta de luz. Aperta CTRL no teu teclado para ligar a lanterna e se livrar dele. Essas foram as mecânicas dos corredores. Agora atrás de você tem mais coisa para eu falar. A mecânica quando você se vira para trás é tacar áudio. Mas calma, é mais complexo do que isso.
Tem uma sala nos fundos na qual tem 2 animatronics. Eu chuto se a Chica e aquele Golden Fox que vimos no trailer. E eles obviamente vão tentar sair da sala. Para atrair eles de volta, taco o áudio na ventilação para fazer eles recuar. Então, expliquei esse monte de mecânica, mas nessa noite só vai ter 2 animatronics te atacando. O Bonnie e a Chica. A Chica é o áudio da ventilação e o Bonnie, como eu disse antes, vai ser atraído pelo som do áudio. Daí você aperta o espaço e espera esse maluco com cara de doente mental sair do corredor. É uma demo bem easy. E as últimas coisas que eu quero falar é... Dá pra apertar o nariz do Fred na mesa atrás de você. E os designs e modelos, minha nossa, tão muito bons. Os designs por causa das plantas saindo deles, que dá uma estética de abandono mesmo. E o modelo por causa que... Natanzika, né, gente? Ele modelou Nightmare Fredbear de cabeça e ainda assim saiu um modelo usável. Eu também vou falar dos jumpscares, que eu só captei o do Bonnie, mas sei lá, vá que o jumpscare dos outros bichos também estejam no jogo. Não sei, não vou ficar decompilando, tá? Mas enfim, assim acaba FNAF Evolution 2. Por enquanto, minha nota pra essa demo é... um 4. Só tem uma noite, claro. Eu dei essa nota aí mais baixa porque falta conteúdo, a gente tá falando de uma demo. Porém, eu gostei do que vi. Não vi nenhum glitch, nenhum bug visual, então tá show por enquanto. Tô esperando a versão completa, Nathan. E tu, Derek, também tá esperando a versão completa? Ok, FNAF Evolution 2. Esse aqui é um fangame um pouco mais interessante de opinar, porque pra quem já acompanha o canal da Eric Johnson, meu canal, já sabe que em questão de falar de demos eu sempre costumo pegar um pouco mais leve, porque é uma demo e demo não tem por que pegar muito pesado, porque muita coisa pode ser que mude ou não, sabe? Mas FNAF Evolution 2. Eu quero dividir essa minha opinião, no caso, em 2 partes, né, em 2 sessões. A primeira é falando do FNAF Evolution 2 em si, né, que disparadamente dá pra ver como essa demo melhorou muito o material do jogo, sabe? Essa demo, o criador decidiu levar a sério realmente seu fangame, ao invés de fazer um jogo assim meio aleatório, sabe? Apesar que na versão original do FNAF Evolution 2, que felizmente foi cancelada, teria animatronics femininos, né? Que... não sei como me sinto sobre isso, sabe? Mas o criador acabou descartando e decidiu fazer animatronics 100% sério, o que isso é muito positivo, sabe? A demo, como o Ravinha ressaltou, não tem glitches, bugs visuais, pelo menos eu também joguei e não encontrei nada disso, pode ser que tenha, mas já é um passo muito superior ao FNAF Evolution 1, que tu entrava no jogo, noite 1, pá, bug. FNAF Evolution 2 não tem isso, felizmente, né? E outra coisa que é de ressaltar dessa fangame é que o jogo é muito bonito visualmente. Claro que os padrões atualmente de 2025 decaiu bastante, só que a gente tem que sempre considerar que na época era incrível, sabe? Porque FNAF Evolution era um dos pais do fangames brasileiros, e ver um criador brasileiro fazendo um fangame com aqueles gráficos, aquele nível de gráficos na época era algo insano para a nossa comunidade, era espetacular. Para uma demo, FNAF Evolution 2 é muito bom, só que eu gosto sempre de ressaltar, pessoal, que demos devem ser só lançadas quando a versão final já está quase completa, sabe? Para animar o povo, para dar o hype, para daí tu fazer umas pequenas correções. Eu odeio tu basicamente não ter feito nem 60, 70% do jogo e tu lança uma demo. FNAF Evolution 2 foi isso. Lançou uma demo há muitos anos atrás e até hoje a gente não teve o jogo final. O que é isso que eu quero falar agora, a nossa segunda sessão. Na nossa segunda parte, na minha opinião, de FNAF Evolution 2, né? FNAF Evolution 2, pra quem não está ciente, aconteceu muitos problemas durante o desenvolvimento. Tudo bem, acontece, eu entendo. Só que tanto o Natanzika quanto outros criadores, que eu já reparei, criadores brasileiros de fangames, eles costumam fazer é deixar completamente a sua comunidade nos cegos. Natanzika dá poucas notícias sobre o FNAF Evolution 2. Eu entendo, pode ser que ele esteja trabalhando nas sombras, eu também acho mais eficaz, mas é sempre bom dar notícias pro público, falar que o jogo ainda está em desenvolvimento e coisa assim, sabe? E eu sinto que FNAF Evolution 2 acabou sofrendo muito por isso, sabe? No momento é apenas uma memória esquecida. Não sabemos se ela vai lançar, se lançará, se será cancelada de novo. E é complicado, é complicado. Bem, falando de futuro agora. FNAF Evolution 2 está sendo produzido. Não foi cancelado, diferente do que muita gente acha por algum motivo. O próprio Natanzika confirmou em uma entrevista /podcast que a chance de lançar esse ano tá lá em cima. Vê esse podcast depois. Ele também explicou o motivo de FNAF Evolution 1 ser tão bugado em alguns comentários do YouTube e no próprio podcast. Basicamente, o jogo não tem planejamento. FNAF Evolution 1 não teve planejamento, ele só foi fazendo baseado em tutorial na internet. Logo, se desse bug, ele não conseguia arrumar. E essa falta de planejamento também explica o motivo do jogo não ter uma história praticamente. E caso queira ver essa entrevista, caso tenha ficado curioso, o card tá aí em cima.
Lá ele explica muitas dúvidas sobre FNAF Evolution, modelagem e as fangames antigas dele. Sim, Natazika não começou no FNAF Evolution. Ele tem muitos jogos. Muitos mesmo, falando a verdade. E se essa review for boa, eu trago um mega vídeo falando sobre todas as fangames antigas do Natazika. Falei, tá falado, jurei, tá jurado. Agora de consideração final... Corta. Bem, vocês lembram que eu disse que FNAF Evolution 2 foi cancelado por causa que o Natazika perdeu os arquivos? Então, aconteceu de novo. Enquanto esse vídeo estava em produção, os arquivos de FNAF Evolution 2 foram perdidos de novo. O que é bem triste, já que foi criado um certo hype em cima do jogo. Tipo assim, uau, ele tá mais perto de lançar do que a gente imagina e tal. E mais um monte de coisa que acendeu uma pequena chama numa pequena parte da comunidade depois do Café com Rava 5. Muito triste que tenha acontecido isso, deles perder os arquivos, mas olha só. O Natazika fez uma coisa que ele já devia ter feito desde o começo. E isso daí, não me entendam mal, é muito bom. Por causa que agora ele tem uma equipe refazendo o FNAF Evolution 2. E as atualizações estão sendo até mais rápidas agora. Já que a recriação demandou muito, já tinha um certo material pronto. Material pronto não, já tinham direção do que eles tinham que fazer. Então acaba que, não, FNAF Evolution sobreviveu mais uma vez a essa tentativa de derrubada do destino. Então... isso é muito massa, cara. Nada derruba FNAF Evolution 2. Isso é algo muito bom. Isso daí é algo de tipo assim, que fangame que vai lançar, ou vai ser grandiosa, ou vai ser uma bosta. Eu prefiro apostar na primeira opção. E, agora sim, acho que a gente pode encerrar o vídeo. Eu termino esse vídeo extremamente feliz, por causa que a própria situação teve um final feliz. O jogo sobreviveu a diversas situações que poderiam ocasionar um cancelamento permanente, e tá aí, firme e forte, sendo refeito. O futuro é grandioso, meus amigos. Agora eu quero pedir desculpa por esse vídeo ter demorado tanto. Eu tive uns certos probleminhas na minha vida. Comecei a fazer terapia, passei de ano, uau, que legal. Tava estudando bastante, então acaba que isso daí atrasou o vídeo de certa forma. Mas no fim o vídeo vai sair. No Natal. Esse daí é o meu presente pra vocês. E eu agradeço cada um que esperou o vídeo. Cada um que teve paciência de aguentar tantos meses assim, sem eu nem dar minha presença aqui nesse canal, além de post na comunidade. Então é isso. Eu encerro esse vídeo com um agradecimento muito grande. E eu quero fazer uma coisinha antes da gente acabar o vídeo de fato. Dia 23 de dezembro, a gente teve o aniversário da fangame mais importante da história de Five Nights at Freddy's, The Return to Freddy's. Então, parabéns aos 11 aninhos de The Return to Freddy's. E, bem, dia 25, Natal. Feliz Natal aí pra vocês. E agora, última coisa, eu vou ter que antecipar um parabéns aqui, por causa que dia 26 de dezembro, aniversário do melhor youtuber de FNAF de todos os tempos, o Pipi Batata.